Então vamos prosseguir aqui com o texto de Gálatas capítulo 3, do versículo 1. Essa é a nossa 7ª aula e nós vamos seguir aqui o capítulo 3 para que você tenha uma ideia do que nós estamos tratando. Antes de seguir o texto, eu quero dar uma lida aqui no esboço até onde nós já temos ido, para que nós tenhamos uma ideia geral aqui do nosso curso, certo? Então nós passamos pelo primeiro ponto aqui da introdução do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, em que Paulo faz a sua saudação e depois a sua denúncia contra os Gálatas, especificamente sobre aqueles que estavam abandonando a fé. No segundo ponto aqui do nosso esboço, ele traz uma vindicação, como se ele estivesse aqui colocando claramente aquilo que o Evangelho é de fato. E ele diz que o Evangelho da Graça é verdade, mediada por intermédio de Paulo pelo próprio Cristo, independente de homens, aprovada pelos outros apóstolos e com autoridade para corrigir erros. Então esse Evangelho da Graça é suficiente como verdadeiro, porque ele foi entregue, mediado por Paulo, por intermédio de Cristo e aprovado até pelos outros apóstolos com quem Paulo teve contato. E também é um evangelho suficiente para corrigir erros, como ele fez lá com Pedro, algo sobre o qual nós já tratamos na última aula. Também o terceiro ponto, ele traz a sua elucidação, ou seja, ele explica melhor o que é esse evangelho da graça, esse evangelho da justificação pela fé, onde ele diz que a superioridade do programa divino de salvação, ou seja, lembre-se de que essa questão aí da justificação mais santificação é como se fosse um pacote, certo? É o que vem junto, você não pode dissociar justificação de santificação nesse quesito de salvação. E ele diz que essa superioridade do programa divino da salvação pela fé exige que os Gálatas abandonem, isso é bem importante aqui, abandonem o cristianismo judaizado como um falso evangelho contrário ao programa de Deus e prejudicial àqueles que o adotam. Ou seja, esse evangelho das obras, Paulo está mostrando aqui que é um evangelho falso e que deve ser reputado assim como prejudicial, como algo contrário àquilo que Deus havia programado, e ele é prejudicial àqueles que o adotam. E essa questão, esse ponto, ele vai ser colocado do capítulo 3 até o capítulo 4, certo? É quando Paulo elucida aquilo que ele já vindicou. Então, aqui no capítulo 3, especificamente, quando nós vamos falar que a superioridade do programa divino pela fé, de salvação pela fé, exige que os Gálatas abandonem o cristianismo judaizado como um falso evangelho contrário ao programa de Deus. Esse vai ser o ponto aqui que nós vamos estar tratando dentro dessa aula, certo? Então, vamos prosseguindo aqui com o texto. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, nesse ponto aqui, que nós vamos tratar inicialmente do versículo 1 até o versículo 5, Paulo está mostrando que esse evangelho judaizado é um evangelho falso. Ele é negado pela própria experiência da salvação, como a gente vai perceber, certo? Então ele começa aqui dizendo: ó Gálatas insensatos. É quando Paulo mostra aqui toda a sua ênfase, toda a sua força. Ele não mede palavras para mostrar que aquilo em que os Gálatas estão caindo é algo terrivelmente falso. E ele está dizendo: vocês estão sendo insensatos. Quem foi que tirou vocês do caminho verdadeiro? Paulo está dizendo: vocês foram fascinados
Quem vos fascinou a vós outros? E é interessante ele usar essa palavra fascinou, porque o evangelho, o verdadeiro evangelho da graça, ele é um evangelho que nos constrange realmente. É o evangelho em que Jesus faz por nós o que nós não podemos fazer. E não é um evangelho muito fácil de receber por nós que gostamos tanto de contribuir para as coisas, né? De sermos aqueles que fizeram, de assim sermos reconhecidos como tais. E Paulo está dizendo que vocês foram fascinados por um outro evangelho. Vocês foram assim seduzidos por esse outro evangelho, esse evangelho falso, né? Esse evangelho que não nos constrange, que na verdade que dá glória para nós. É por isso que o evangelho das obras é um evangelho que chama tanta atenção de tantas pessoas. São aquelas pessoas que dizem, a gente tem que seguir a Deus, mas também tem que fazer a nossa parte, né? Também tem que ser assim, então tem que seguir a Deus, mas aí tem mais uma série de coisas. Por quê? Porque isso é a nossa parte, é aquilo que diz respeito ao que nós fazemos para a nossa própria salvação. E isso é interessante para quem crê nesse evangelho falso, na verdade, mas o evangelho da graça não é assim. Então o evangelho falso, ele fascinou os Gálatas, e Paulo diz, quem foi que fez isso com vocês? Ante cujos olhos, ou seja, vocês receberam o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi exposto como crucificado para vocês. Aqui está o que Jesus fez. Você quer saber de obras? Pois aqui está a principal obra que já foi feita por vocês. O evangelho das obras, ele não é suficiente para salvar, porque Jesus Cristo já nos salvou. Jesus Cristo já obedeceu. Aqui está a lei que Jesus Cristo obedeceu. Ele já foi exposto a vocês como crucificado. Vocês querem crucificar Jesus de novo? Ou então vocês querem que Jesus tenha morrido em vão, se vocês ainda querem ser salvos pelas suas próprias obras? É o que Paulo está mostrando para eles. E ele diz, quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui, mais uma vez, a gente tem um contraste aí entre as obras da lei e a pregação da fé. Paulo está dizendo, vocês se acham tão importantes assim, tão merecedores com esse evangelho falso de terem recebido a salvação? Então vamos lá. Quer dizer então que o Espírito de Deus que vocês recebem ao serem salvos, quer dizer que esse Espírito, ele vem pelas obras da lei também? Quer dizer que vocês foram que meritoriamente receberam essa dádiva, que na verdade não é dádiva, se foi algo merecido de vocês, ou na verdade o Espírito foi pela pregação da fé, foi Deus que deu, pela fé que vocês tiveram nele, não pelo mérito que vocês têm. Então Paulo está fazendo perguntas retóricas aqui, mas também provocativas para eles, né? Quem foi que tirou vocês desse caminho? Quem foi que vos fascinou? Então quer dizer que vocês receberam o Espírito por vocês mesmos? Ou foi Deus que deu isso para vocês, né? São aquelas perguntas, né? Perguntas retóricas. Sobre as quais você já deve ter ouvido falar, quando alguém faz uma pergunta e já demanda uma resposta dessa pergunta. Então essa fascinação injustificada dos Gálatas por esse cristianismo judaizado é completamente incoerente, certo? Então essa questão aqui é incoerente com aquilo que eles receberam inicialmente. Vocês receberam, e isso não faz sentido. Vocês estarem seguindo para um outro evangelho totalmente diferente daquele que vocês receberam inicialmente. E Paulo diz, sois assim insensatos. Novamente Paulo utiliza, né, essa expressão aqui, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então aqui o contraste novamente, começado pelo Espírito, aquilo que Deus os mostrou, e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Ou seja, Paulo está mostrando para esses irmãos o seguinte, vocês estão esse caminho que vocês estão seguindo é um caminho que não faz sentido, é um caminho insensato, porque deveria ter sido o contrário. Vocês estavam tentando ser salvos pela sua própria força,
Deus mostra para a gente através da lei que nós não conseguimos. Então, tendo conhecido o tamanho da nossa pecaminosidade, nós achamos que Jesus Cristo é aquele que pode nos salvar e recebemos a sua salvação pela fé. Esse é o caminho certo. E Paulo está dizendo que vocês estão sendo tão insensatos que vocês estão voltando aí, porque vocês começaram pelo Espírito e agora estão voltando para a carne. Vocês começaram no Espírito e agora vocês estão se aperfeiçoando, deveria ser no Espírito, mas é na carne. Então vocês estão sendo insensatos. Esse caminho desse evangelho aí que vocês estão seguindo é um caminho que não faz o menor sentido. Então, Paulo até mostra para eles, né, aqui no versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas vocês sofreram, tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Então, Paulo diz para esses irmãos, olha, vocês até sofreram por esse evangelho. Provavelmente, Paulo testemunhou que esses irmãos sofreram pela sua própria fé, devem ter sido perseguidos, e aí Paulo está dizendo, agora vocês estão voltando atrás, então aquilo que vocês sofreram pelo evangelho verdadeiro foi até em vão. O que Jesus Cristo sofreu na cruz, se o evangelho é por obras, então Jesus sofreu em vão, e vocês sofreram também por esse evangelho, sofreram também em vão. Percebam o tamanho da incoerência, certo? Vou colocar aqui em vermelho, né? Essa incoerência, essa insensatez em que esses irmãos estão ocorrendo, né? Vocês sofreram em vão. Jesus sofreu em vão, vocês também? Quer dizer que é assim, tão simples, tão absurdo ao mesmo tempo? Não faz o menor sentido. E Paulo diz, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo gosta aqui no seu argumento de levar os pontos até as últimas consequências. Então Paulo diz, então vamos lá, vamos seguir o raciocínio de vocês. Então, se vocês são salvos pelas obras também, Jesus morreu, mas vocês também têm uma parcela nessa sua salvação. Então quer dizer que quem concede o Espírito para vocês, ou seja, Deus, quer dizer que Deus que opera milagres entre vocês, quer dizer que Deus faz pelas obras da lei? Quer dizer que Deus é como se fosse alguém que estivesse sendo ali levado pelas... Nós fazemos obras, e aí Deus é então empolgado para fazer as coisas por nós? Ou quer dizer que, ou será que Deus faz isso pela fé? Pela fé que nós tivemos nele, somente pela graça que ele nos concede? Outra pergunta óbvia e outra pergunta retórica, né, que Paulo faz aqui. Paulo está sendo, como eu falei, né, bem provocativo na questão aqui com esses irmãos. Ele está sendo bem enfático. Uma questão aplicativa que mostra aqui para a gente é que quando se trata de doutrina, irmãos, principalmente a doutrina da salvação, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, quando nós falamos desses pontos aqui, esses pontos devem correr nas nossas veias. Paulo está indignado com esse evangelho falso. Até que ponto, então, esse evangelho falso tem mexido com a gente também hoje, né? Até que ponto nós nos irritamos, não de uma forma pecaminosa, mas de uma forma realmente santa? Até que ponto nós nos indignamos com esse evangelho falso que tem sido pregado, porque é o Senhor Jesus Cristo que tem sido comprometido, é a sua própria obra que tem sido colocada em xeque? Até que ponto isso mexe com a gente? Até que ponto nós temos sido enfáticos o suficiente? Até que ponto nós temos mostrado essa fascinação em que tantos irmãos têm caído? É algo interessante de se pensar, porque Paulo não mediu palavras para lutar contra esse evangelho esse evangelho falso que estava sendo pregado ali na Galácia. Então a gente vai seguir aqui com o texto do versículo 6 até o versículo 14, em que a gente percebe Paulo deixando claro aqui o seu ponto de que o evangelho da graça é verdade, independente das obras da lei, certo? Então ele diz, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos.
de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, vamos prosseguir aqui então, primeiro deixando claro o que está acontecendo aqui. Paulo está mostrando, a partir do seu argumento, o seguinte: ele está querendo mostrar para a gente que o Antigo Testamento, ele legitima aquilo que ele está pregando. Lembra que Paulo está fazendo, depois de ter feito uma vindicação, agora ele está elucidando, está fazendo uma elucidação do Evangelho que ele tem pregado. E ele está querendo mostrar que não só os apóstolos, não só o próprio Cristo que o legitimou, não só os seus ensinamentos, mas o próprio Antigo Testamento, ele legitima o Evangelho da Graça. Então, Paulo está aqui enfatizando vários argumentos para mostrar que o Evangelho da Graça é verdadeiro. E ele diz que, na verdade, os legalistas, os judaizantes, eles tinham em altíssima conta, não só os apóstolos, agora ele está tratando do Antigo Testamento. E isso, os judaizantes tinham o Antigo Testamento em altíssima conta, não só isso, mas o próprio Abraão. Então, Paulo pega aqui o próprio exemplo de Abraão para mostrar o Evangelho da Graça, como se ele agora terminasse os argumentos contra os judaizantes, porque agora eles não têm mais o que falar. O próprio Abraão, o pai da fé, o pai das nações, é que está sendo trazido aqui como um exemplo do seu próprio argumento. Então, ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, ou seja, Abraão recebeu a salvação. Abraão, o protótipo de Israel, vamos dizer assim, como diz o comentarista, e isso lhe foi imputado para justiça. Interessantíssimo esse versículo, citado 3 vezes no Novo Testamento. É o caso de Abraão que creu em Deus. Abraão foi salvo pela sua fé, ele creu em Deus, certo? Isso aqui é fé, e isso lhe foi imputado para justiça, ou seja, isso lhe foi imputado para a sua salvação. Há uma questão sempre levantada quando se coloca a fé, então, da salvação, só para deixar claro aqui para a gente. Isso lhe foi imputado para a justiça. Há uma questão aqui que sempre é levantada com esse versículo, se quando se está falando dessa justiça, é uma justiça de viver à luz do que Deus espera de nós, ser justo nesse sentido, ou uma justiça forense no sentido de salvação, Então, de ser declarado justo por Deus. Então, é uma questão de justificação ou uma questão de santificação. Ora, mas a gente já tem percebido que isso é um pacote, Então, essa justiça aqui, ela é a justificação, porque trata de salvação, mais a santificação. Não tem dificuldade em nós pensarmos assim, porque elas fazem parte justificação. Pronto. Não tem problema de nós percebermos assim, porque isso é um pacote de Deus. A sua salvação, ela inclui a justificação e a santificação. Então, Paulo está dizendo, Abraão foi salvo pela fé. Vocês, judaizantes, estão aí querendo dizer que são salvos pelas obras, mas o próprio pai da fé, Abraão, foi salvo pela fé e não pelas obras. Então, quando ele diz aqui, que sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão.
interessante Paulo falar disso aqui, porque ele diz que não é a salvação, né? Na verdade, ser filho de Abraão para o judeu era algo importantíssimo, né? Porque ele era da família de Israel e tudo isso e tal, principalmente para os judaizantes, porque a questão da circuncisão era muito importante para eles. Porque dizia que aquela criança, né, que havia sido circuncidada, ela fazia parte da família da fé e tudo. E Paulo diz, olha, sabe o que faz alguém ser da família da fé? Sabe o que faz alguém ser filho de Abraão? Ele diz, é a fé. E isso aqui é um ultraje para um judaizante, para um judeu que não aceitava que a salvação era só pela graça. Porque Paulo está dizendo que se essa pessoa é salva, ela é filha de Abraão, ou seja, ela faz parte da bênção de Deus. Porque quando ele diz, as Escrituras previram que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Deus, através da Escritura, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, porque diz, em ti serão abençoados todos os povos. Ora, não seria só Israel. Já lá em Gênesis, Deus já tinha colocado para Abraão que ele abençoaria todos os povos em Abraão, ou seja, os gentios. Paulo está dizendo que a salvação para os gentios pela fé já está lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis. E esses judaizantes não estão vendo, porque em ti serão abençoados todos os povos receberão a bênção do Evangelho, certo? Porque Abraão, a partir de quem virá essa salvação, né? Então, ou seja, a partir de Abraão, né, no fato de ele ter sido aquele que está ali na linhagem do próprio Salvador. Então, Paulo está dizendo, olha, o Antigo Testamento vindica, ele mostra para a gente que essa salvação é pela fé. O próprio Abraão é que foi salvo pela fé, e os que são da família de Abraão, na verdade, não são circuncidados. Muitos circuncidados, até vocês judaizantes, Paulo poderia dizer, não são da família de Abraão porque não creem em Jesus para a sua salvação. Mas Paulo está mostrando que os gentios que creram na salvação pela fé, esses são filhos de Abraão, filhos da fé. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo está mostrando que a bênção vem através de Abraão, porque eles creram como Abraão creu também. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Agora Paulo vai mostrar o seu argumento aqui, o contrário, né? Ele diz, os que são salvos pela fé são da família de Abraão, e isso é o que importa dentro dessa questão. Mas ele diz, os que são das obras da lei, você quer seguir as obras da lei, então ok, sabe o que acontece com você se você segue as obras da lei para a sua salvação? Você vai estar debaixo da maldição. As pessoas que estão buscando a salvação pelas suas próprias obras serão malditas, porque elas não vão conseguir a salvação pelas obras, porque elas não vão conseguir obras suficientes para ser salvas, porque para Deus, para ser salvo pelas obras, teriam que ser todas as obras. Todas as suas obras deveriam ser santas, e nós nunca vamos conseguir isso. Então Paulo está dizendo, você quer seguir as obras da lei? Pois você está debaixo de uma terrível maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas neste livro da lei para praticá-las. Paulo está dizendo, você quer seguir o livro da lei? Você quer seguir as obras da lei para ser salvo? Então você está debaixo de uma maldição, porque é maldito todo aquele que não permanece em todas. Eu quero enfatizar tanto aqui esse todas pela seguinte questão: se você quer ser salvo pelas obras, são todas as obras, todas elas, não são algumas, não é uma balança em que tem boas obras contra más obras e aí Deus vai medir aí no final das contas. Não. São todas as obras. Se você não segue, você está debaixo da maldição. E ele diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ou seja, pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Certo?
Não, ninguém vai ser justificado diante de Deus, porque ninguém vai conseguir todas as coisas, cumprir todas as coisas. Todos estão malditos se querem seguir somente as obras. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que Paulo está mostrando aqui com o seu outro argumento, né? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque é evidente que ninguém vai seguir todas as obras, porque o justo viverá pela fé, a salvação virá pela fé, a justificação virá pela fé. A lei não procede da fé, Paulo está dizendo aqui para a gente. A lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Que esse versículo aqui é um versículo um tanto interessante, eu gastei um pouco de tempo nele para a gente poder analisá-lo aqui. É um versículo um tanto difícil, sim, a princípio, mas depois que a gente entende o argumento de Paulo, ele fica um pouco mais claro. Paulo está dizendo, a lei não procede de fé, é como se houvesse uma incompatibilidade, essa é uma palavra importante, certo? Incompatibilidade. É como se houvesse essa incompatibilidade, certo? Entre a fé, entre as obras, a lei, certo? E a fé. Tem uma incompatibilidade aqui entre esses dois pontos, certo? Por que há essa incompatibilidade? Porque aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, a fé, ela só vem se nós cremos na obra de Jesus Cristo. Se nós não cremos na obra de Jesus Cristo para a nossa salvação, só tem um outro modo de ser salvo. O outro modo de ser salvo é seguir todas as coisas escritas neste livro. Se alguém segue todas as coisas escritas no livro da lei, não precisa de fé. Esse é o argumento de Paulo. Se você tem as obras perfeitas para entrar no céu, ok, então você vai entrar no céu, você vai ser salvo, porque você cumpriu todas as obras da lei. Você não precisa de fé, porque suas obras são suficientes, mas a única suficiência para as obras são todas. Essa é a questão, esse é o argumento, talvez esse seja o ponto principal aqui desse texto. Tudo, para Deus, é tudo, menos uma coisinha de obras, você não é mais salvo. Então, se você quer ser salvo pelas suas obras da lei, Paulo está dizendo, então isso não procede de fé, não precisa de fé. E o contrário também é verdadeiro. Se você precisa de fé para ser salvo, é porque as suas obras não vão ser suficientes. E é por isso que ele diz, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, ele receberá alguma salvação. Se, e somente se, ele seguir todas as obras da lei. Todas as obras da lei. Se não seguir, está debaixo de maldição, está condenado. Então, aqui o versículo 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui está a graça, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. A gente não consegue isso aqui, mas sabe quem foi que seguiu tudo isso aqui? O próprio Cristo. Ele seguiu todas as coisas escritas no livro da lei. Foi isso que fez com que ele nos resgatasse, porque ele conseguiu cumprir todas as coisas. Ele obedeceu a Deus em nosso lugar. Essa é a beleza do Evangelho da Graça. Então ele diz, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A beleza do Evangelho está aí. Jesus Cristo, ele recebeu a maldição em nosso lugar, a maldição da lei. Ou seja, mesmo ele tendo cumprido a lei por completo, em nosso lugar, fazendo aquilo que nós não podíamos fazer, ele recebeu a punição, certo? A punição, essa maldição aqui que nós havíamos recebido, porque não cumprimos todas as coisas escritas no livro da lei, Jesus
acabou recebendo. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele recebeu a punição. Ele foi maldito para que nós fôssemos benditos. Entenderam? Essa é a questão. Jesus Cristo cumpriu a lei e recebeu a maldição de por nós não termos cumprido a lei. Isso faz o Evangelho ficar ainda mais belo aos nossos olhos, porque ele fez isso em nosso lugar. É uma questão substitutiva. Certo? Salvação foi em nosso lugar. Todo aquele que for pendurado no madeiro, ele recebeu a punição terrível de uma cruz para que nós recebêssemos a bênção da salvação. Então, fica claro aqui esse embate aqui entre bênção e maldição. A bênção que nós recebemos da salvação e a maldição que Jesus recebeu para que nós recebêssemos a bênção da salvação. Ou seja, para que a bênção aqui, né, essa questão aqui que nós estávamos mencionando, né, isso que vem pela fé, a bênção de Abraão. Então, para que a bênção de Abraão, que foi tratado aqui lá em cima, né, Abraão aqui, o evangelho de Abraão, a bênção de Abraão, está aqui. Em ti serão abençoados todos os povos. O evangelho que foi falado aqui, ele está bem aqui. Todo esse ponto aqui é o evangelho. Cristo resgatou-nos em nosso lugar. Está aqui o evangelho da graça, né, que foi dado a nós através do Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho aqui. Então ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, Jesus precisava ter morrido naquela cruz, né? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito prometido. Aquilo que havia sido prometido a nós, o Espírito, como Paulo aí diz, isso veio pela fé que nós temos na obra de Cristo, não nas nossas próprias obras que não são capazes de nos salvar, mas através de Cristo. Então essa é a exposição maravilhosa do Evangelho aí colocada em Gálatas para o nosso deleite. Deus nos abençoe, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima, se Deus quiser.